Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa tarde para vocês, uma boa noite também. Estamos juntos, misturado, o Brasil é nosso por enquanto, graças a Deus, né? E a gente espera que continuará sendo em melhores mãos, né? Então, gente, hoje eu vou fazer esse vídeo. Eu vou tentar mostrar para vocês como que eu vejo o sistema. Eu que sou do baixo clero, que eu sou um simples e reles eleitor como você, como milhares e milhões de pessoas são. E eu passei por uma experiência, já faz algum tempo, quanto ao sistema que nos governa. Eu falo do sistema, gente, hoje, de maneira bastante abrangente, que é desde uma prefeitura, de um estado até a federal, né, no nosso país, né? Então, gente, se vocês querem escutar a minha historinha, fazendo, acho, talvez uma certa analogia, eu gostaria que, se você não é inscrito nesse canal, que você se inscreva, comente, compartilhe, e não esqueça de deixar o seu joinha, que é importante para o canal ter mais alcance. É importantíssimo os comentários, o compartilhamento também, já que esse canal está começando agora e é necessário que isso aconteça. E eu peço a gentileza que você faça isso. Porque aqui a gente quer discutir, gente, a política assim, doméstica, simples, né, da nossa visão de baixo clero, né, que somos os mais importantes, na verdade, somos nós, porque nós somos a grande massa de eleitores que dá sustentação a políticos, né, desde dos municípios, estados e federação, né, Brasil, enfim. Quero convidar também vocês hoje, gente, com certeza, não tão absoluta, mas eu devo fazer a minha primeira live hoje e gostaria de contar com a participação de vocês. Eu sei que o canal é pequeno, a atração dele ainda é muito irrisória, mas é importante que, se você vier me escutar, seja uma, duas ou três pessoas amigas, eu vou ficar muito feliz para a gente poder discutir algumas coisas que estão acontecendo dentro do nosso país hoje, principalmente na esfera federal. Então, gente, uma época eu estava no município, gente, e chegou a época das eleições, certo? E como eu sempre gosto de estar no meio de política, eu sempre trabalhei para algum candidato, ajudando para angariar voto, levando o nome dele mais longe, porque eu tinha um vasto conhecimento da região que eu morava, com muitas pessoas. Então sempre eu era procurado pela galera aí que queria ser candidato a vereador, prefeito, tudo, e eu participava disso, desde que fosse do lado que eu pertencia, que sempre foi o lado direita, né? E aconteceu naquele ano que a eleição de prefeito, o prefeito que estava no poder era candidato à reeleição dele, e era um prefeito razoavelmente bom e com uma tendência muito grande de ser reeleito. Mas nós, como éramos adversários dele, nós também tínhamos a nossa força política, e muito grande, que nos dava aquela confiança de também, né, elegermos o nosso prefeito também. E a gente começou a formar os grupos, as alianças partidárias, porque tinha mais de um partido, e de repente surgiu a ideia entre os amigos mais chegados da gente. Tinha um partido aqui que estava meio descaidão, um partido importante no Brasil, mas aqui o diretório municipal estava muito com outros compromissos, não estava ligando. E a gente pegou aquele partido e falou: vamos erguer esse partido aqui. Participou junto com a gente deputado, veio do diretório estadual, e formou-se então aquele grupo de pessoas, aquele partido. E aquele partido então faz alianças com outros partidos, né, para disputar a eleição, porque a gente então se fortalecia e batia de frente com a candidatura do prefeito, contrária a nós, de igual para igual, aparentemente, né? E a gente começa a campanha, e eu lembro que o diretório nosso foi eleito, as pessoas, o presidente, o vice-presidente, tesoureiro, essas coisas todas aí.
E daí a intenção nossa, já que nós não tínhamos conseguido emplacar o vice na candidatura que surgiu dessa coligação, então nós começamos a trabalhar. Daí eu cheguei um dia no vice-presidente do partido, que era um cara muito político mesmo, muito. E daí eu falei, poxa, nós estamos trabalhando, batendo aí de frente com essa, que é uma força muito grande, a máquina está na mão dessa pessoa, do prefeito, né? E para nós ganhar, a gente não pode ir para vereador. Ele era candidato a vereador. Não tem como você chegar na casa de uma pessoa, fazer campanha, e às vezes a pessoa quer votar no prefeito, mas ela também pode votar em você, porque o voto para vereador não volta assim meio solto, você entendeu? Seja lá quem for o candidato a prefeito dos municípios, isso, sabe? Mas isso que eu falo dos municípios é uma coisa que ela se repete também a nível estadual e a nível federal também, entendeu? Por isso que ninguém é dono de voto, nem esses estudiosos, jornalistas, essas pessoas influenciadoras, pesquisa. Ninguém sabe o que o povo está pensando, sabe? O voto do povo é uma coisa, a não ser da galera mesmo, que é da raiz mesmo daquele. Bom, aí então a gente, numa reunião entre nós mesmo aí, para decidir como é que seria o trabalho, desenvolver tudo, fazer isso, fazer aquilo, o cara chega, me levanta e fala bem assim, tinha lá uns coquetel, tudo, sabe como é que é, né? Na política sempre surge essas coisinhas, essas reuniãozinhas, sabe? Daí ele pegou e falou, gente, é o seguinte, se nós ganharmos a eleição, nós temos 80 vagas de emprego no primeiro escalão que o prefeito vai indicar, e nós temos que lutar por essas vagas. Eu falei, meu Deus do céu, eu não podia trabalhar mais, sabe? Eu não estava. Então não era de meu interesse meu, não era. Era interesse da galera. E esse tipo de interesse, gente, tem em todos os partidos, todos, porque partido nenhum, se você for olhar o estatuto de partido, é tudo uma merda só. Nada vale nada, tudo que está escrito ali, eles não defendem nada daquilo, eles defendem isso aqui, ó, o poder, simplesmente o poder. Eu falei, poxa, mas eu faço política, uma política honesta, eu quero ser honesto com as pessoas, porque eu vou apoiar um candidato, eu sei que ele é um cara que vai fazer, ele tem compromisso mesmo com a população, com as pessoas. Eu não gostei daquilo, sabe, mas eu não podia falar nada, eu fiquei quieto, falei, não, beleza, 80 cargos no primeiro escalão e no segundo escalão. Também tem cargo comissionado, né, que eles falam, né? Eu falei, então tá certo, mas pra mim não ia beneficiar em nada, sabe? Mas então eu fiquei assim, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, mas até aqui é a mesma coisa que está hoje, nós estamos vendo acontecendo aí no caso desses grandes escândalos. Nós mal saímos do escândalo do INSS, dessas pessoas roubarem os velhinhos. E já surge esse escândalo do Banco Master também. E já começa a respingar no governo Lula. A maracutaia, gente, é tanta que não tem como esconder. Não tem como esconder. E essas pessoas que estão hoje lá no poder, gente, a única coisa que eles querem é se manterem no poder e não se sujarem com os respingos que irão cair, porque esse escândalo do Banco Master, gente, é para derrubar a nação inteira eu não sei se não chega até em algum prefeito do Brasil. Porque o escândalo é muito grande. Esse Banco Master, gente, foi um banco criado, foi uma arapuca para pegar trouxa, certo? Que são os pequenos investidores, porque o investidor aí de 250 mil reais são pequenos investidores. Tem os que têm as contas correntes, uma poupança, certo? E quem tem grandes capitais ali, eu fico pensando assim, que eu só vi falar assim que o banco BRB, né, que é o banco lá regional de Brasília, tem mais alguns fundos de pensão lá do Rio de Janeiro, coisa que vão perder muito dinheiro, por quê? Porque tudo isso parece que era uma armação. Porque esse banco apenas captava dinheiro, essa pessoa, esse cara dono do Master, esse Vorcaro, esse cara deu uma festa de aniversário de 15 anos da filha dele, gente, ele gastou 30 milhões de reais na festa. Gente,
Dá para acreditar uma coisa dessa? Será que essas pessoas não estavam vendo o que estava acontecendo? Você acha que o Lula, você acha que os ministros do Lula, o STF, o Planalto do Lula, mais as pessoas do Congresso, você acha que essas pessoas não sabiam o que estava acontecendo com esse banco, com esse cara? O cara estava meio mundo dentro do sistema, dentro governamental, dentro de Brasília. E a gente vê o que aconteceu comigo, essa pequena história, ela se repete a nível estadual, ela se repete a nível federal, porque é tão grande o escândalo que você vê que os amiguinhos do presidente Lula, como Lewandowski, vou citar aqui dois para não ficar achando mais, porque é muitos, é centenas, Guido Mantega, todos foram empregados, trabalharam para o Banco Master. Aí você vê. O Lula tem uma reunião em 2024 com esse cara de 1h30, sem constar na agenda presidencial. O que ele estava conversando, será, com o Forcaro? Você viu alguém, eu já comentei ontem até, você viu aonde está o dinheiro que roubaram? Porque são bilhões. São bilhões. Olha o que está acontecendo no Dias Toffoli. O cara pega as provas e traz para si. E quando ele não pode suportar, porque a imprensa caiu em cima matando, ele passa para quem? Para a PGR, que é outro puxadinho do outro cara sem vergonha também, que é o PGR, esse Paulo Gonet. E fica tudo amarradinho ali, tem esse escândalo, que o Lula está querendo que o Dias Toffoli saia de não sei do que. Mentira, mentira. Isso é coisa que a imprensa faz, porque a imprensa, quando vem falar sobre Lula, sobre isso que está acontecendo, eles vêm devagarzinho, de maciozinho. Exceto, claro, tem algumas que são mais contundentes. Como também eu não quero aqui colocar todo o Congresso, o Senado, o Congresso, né? Como todos eles são maldosos. Não. Tem muita gente boa, mas são voto vencido. Não consegue fazer nada. Porque o sistema manda. Está tudo na mão deles. Supremo Tribunal Federal, Planalto, Senado. Está tudo na mão deles. E eles fazem o que eles querem. E eles empregam quem eles querem. Ninguém fica de fora. Né? O líder do Lula no Senado foi o que pediu para o Forcaro dar emprego para o Guido Mantega. Aí você vê que bonito. O Jacques Wagner, ele pediu. Se ele pediu, alguém é o mesmo sistema que aconteceu lá onde eu estou falando da cidade que eu estou contando a história para vocês. Porque quando você chega é um presidente, você sabe que você tem o primeiro escalão, tem o segundo escalão para você colocar, é só amiguinho. E todo mundo, você nunca viu falar de tanto escândalo nesse país como nos governos do Lula e da Dilma. E a tristeza de tudo isso que a gente fica é que, e muita gente fica porque vê que não tem jeito, acha que não tem jeito, e se afasta da política e não quer saber. E por isso que está acontecendo tudo isso. E quando você se afasta da política, você não quer saber, o maldoso, aquele animal voraz, ele está pronto para assumir a tua vaga. Mesmo que você que é um simples como eu sou, como você é, que simplesmente só tem força com o teu voto, ele te vem e te engana que ele é o bom, que ele faz o discurso mais bonito, que é isso que ele vai fazer, que isso vai acontecer. É o que o Lula sempre fez. É o que o Lula sempre fez. E ele sabe que ele tem segurança. Ele tem segurança para ganhar a eleição. Ele não precisa fazer muito esforço. Né? Porque está tudo conjuminado, tudo muito tranquilo, sabe? Então essas pessoas não vão querer me enganar, e eu espero que não engane você também, que esse escândalo do Banco Master tem tudo a ver com esse governo do Lula. Tem tudo a ver. Né? Porque conforme estão dizendo aí, que cada pena que você puxa sai um frango.
É uma coisa vergonhosa. Eu não sei como é que esse homem ainda é presidente do Brasil. Aliás, eu sei, porque o Senado é conivente com isso, né? O Supremo Tribunal também. Infelizmente. Alguns, né? Que compõem o nosso glorioso sistema, nosso Supremo Tribunal. Então é uma coisa. E depois você vê que tudo que está acontecendo está tudo sob segredo. Você não fica sabendo de nada, porque ninguém te dá informação. Não sai um do Supremo para dar uma declaração, o Fachin, ou o senhor Alexandre de Moraes, ou seja lá quem for, falar, gente, está acontecendo isso, isso, isso. O povo precisa saber. O povo é o número um que precisa saber do que está acontecendo, mas está tudo em segredinho, está tudo entre eles armando a arapuca para enganar o povo de novo. Para falar que não tem nada, quem sabe até restaurar o Banco Master para todo mundo ter confiança no Banco Master. Porque tudo isso faz parte do sistema. Né? O Dias Toffoli tinha que estar afastado, esse ministro. Olha o tamanho do escândalo que está em cima dessa pessoa, desse ministro. Isso é uma vergonha para o nosso Senado, que é o único que pode agir em cima dessas pessoas, e não faz nada, nada. Aliás, estão de férias, né? Mas não vão fazer, mesmo voltando, vão ficar tudo quietinho, deixando o Dias Toffoli resolver tudo. Dias Toffoli não vai pedir demissão do Senado, do Supremo Tribunal, não. Isso é tudo enganação, tudo fantasia. Certo? Eles estão só juntando lé com cré. Simplesmente isso, né? Porque lá em cima já está faltando tanto caráter e dignidade. Eles nem sabem o que é isso mais. Eles não sabem mais, para eles não existe mais essas palavras. Reputação, então, é a deles. O resto, nada. É isso aí. Então é isso aí, né? Eu penso, gente, eu vou repetir mais uma vez, que isso vai acabar tudo em pizza. Vai acabar tudo em pizza. Eu não vejo esperança que isso vai dar algum resultado. Porque o dinheiro já era. O dinheiro já era. Sumiu. E quanto dinheiro que o nosso ministro devolveu, né, para gente corrupta, condenado. Todo mundo devolveu dinheiro para cada um que roubou a nação, roubou o povo brasileiro. E tá tudo lá, tudo. É isso aí. Ninguém veio falar nada. Eram bilhões também que foram devolvidos. De pessoas que notoriamente roubaram, confessaram o roubo. E foi recuperado o dinheiro. Esse ministro aí devolveu. E você acha que ele vai sair dali? Você acha que o Lula quer que ele saia dali? Porque é ele que vai esconder prova. Eu acredito, supostamente. Eu tenho que pensar assim, mas eu penso assim. Supostamente. Ninguém sabe nada. Nem a Polícia Federal. Ele escolheu 4 de confiança dele para fazer as pesquisas lá nos celulares, no notebook, né? Aquela coisa ali que eu não entendo nada daquilo. Mas tá tudo foi imaculado, entendeu? Essas provas vai surgir de acordo com que eles querem, gente. Você acha que eles vão mostrar a verdade mesmo? Não vai mostrar a verdade nenhuma, não. Não vai aparecer, não. É isso aí. Forte abraço, beijo no coração de todos.